Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Felipe Bossolani, mais conhecido como Billy. Eu estou aqui nas mesas do Poker Stars e vou gravar um vídeo para o pessoal que está querendo se iniciar no jogo de poker. Nas mesas de limites de US$ 10, pingos 5 centavos, 10 centavos. Pretendo com esse vídeo explicar conceitos básicos como C-Bet, 3-Bet para flop. Não iremos usar Raise 2. Vocês irão ver alguns stats na tela. Esses stats são do Poker Ace HUD. Ele é um software que olha numa base de dados chamada Poker Tracker e mostra em tempo real as estatísticas dos meus oponentes. Eu não sou de jogar no Poker Stars e muito menos numa mesa no limite 10. Fazem algum tempo que eu não jogo. Eu não tenho um bankroll aqui tão grande, eu estou apenas liberando um bônus e, como forma de incentivo, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Pretendo fazer esse e outro vídeo, tá? É, uma coisa que eu recomendo para todos é sempre manter os stacks cheios, como eu fiz agora nessa mesa aqui, como eu vou fazer em todas as outras mesas, entendeu? Isso é essencial para o seu jogo fluir e sempre que você tiver uma chance de dobrar, você tentar lucrar o máximo possível naquela mão. Eu já sentei em duas mesas, o meu o meu parrude ele ainda não reconheceu nenhuma das mesas, tá? Bom, aqui é uma situação onde eu tenho um par de 4. Eu tenho um oponente que parece ser regular no Big Blind, um vilão que tenho certeza que é um mau jogador e aqui eu ainda não sei porque eu não tenho características dele. Vamos apenas pagar para tentar fazer a trinca de modo de graça. Esse raise ele não é um raise efetivo na nossa situação. E aí já flopamos a nossa trinca. Eu gosto sempre de atravessar quando eu faço trinca, principalmente num pote com 3 oponentes. É... Por quê? Porque se alguém tiver flush draw ou um as 10, ele pode simplesmente me dar um raise. Aqui é uma situação um pouco esquisita. Eu vou dar um check para dar um check call. Aqui é um par de rei, aqui é uma situação normal, aqui não tem muito o que fazer. Como esperado, o vilão pode ter com certeza acertado o flush dele aqui, tá? Então, por isso eu optei pelo check, justamente para dar esse call. Por que eu vou dar esse call? Eu não tenho odds para dar esse call sabendo que ele tem o flush, mas eu tenho implied odds. O que isso significa? Que se eu acertar meu full house, eu irei extrair muitas fichas do vilão. Eu não acertei o meu full house, tá? Então a chance de eu largar essa mão é grande. Um bet alto dele pode ser não indicar um flush, mas eu não conheço o vilão. Se ele fizer uma aposta barata, eu posso pagar. Ele com certeza. Ele pode ter valete rei, valete 8 e pode ter alguma trinca. Eu acho melhor dar fold nessa mão. Eu não estou ganhando desse vilão, porque eu não conheço esse vilão. Aqui eu estou colocando notes do vilão. Pronto.
colocamos um note aqui. Note é essencial. Nesse nível de jogo, com esses jogadores, o note não ajuda tanto. Só as estatísticas dos vilões já ajuda e ajuda bastante, tá? Você pode se basear sempre nas estatísticas dos vilões. Como algumas pessoas não podem pagar o Parrude, muito menos o Poker Tracker, o que eu recomendo é justamente isso, fazer notes, fazer anotações, tá? Vocês podem perceber que eu estou jogando um pouco mais tight que o normal, justamente porque eu não tenho estatísticas dos vilões e eu quero mostrar para vocês como usar a leitura de uma forma que ajude vocês do jogo, tá? Aquela mão típica para se afundar, tá? Com a trinca de 4. Eu achei que não era o momento de se afundar, porque se ele faz um stack muito grande, ele vai sair da mesa e eu não vou conseguir tomá-lo. E eu acho que eu consigo pegar todo esse stack dele de $23 agora, mais 4,65 em jogo, com mãos melhores. Ó, esse aqui é um exemplo de uma situação. É um player que eu não conheço, ele tá com stack full. Eu vou optar aqui pelo 4bet. Por quê? Porque eu não conheço o jogador e eu acredito que dessa maneira eu consigo estar expulsando ele muitas vezes daqui. E justamente eu faço a trinca, tá? Vamos só dar um 4bet aqui, seguir o rumo, dar um 4bet contra esse vilão que é short stack. Aqui eu vou dar c-bet, se ele tiver Ás e Dama, eu vou tomar todo o stack dele, tá? Aqui eu vou fazer uma aposta forte, porque ele pode ter o flush draw, ele pode ter As 10, par de valete, ele pode estar bem enrascado, tá? Aqui o vilão não pagou, mas a c-bet, assim, com esse tipo de bordo, você nunca pode fazer slow play, nunca. Por quê? Porque o bordo ele tinha uma dama e um 9, quem tem 10 e valete tinha sequência, e quem tem 10 e valete tinha sequência, e quem tá para sequência, né, pro draw de sequência, ainda tinha duas espadas pro flush draw, tá? Então, geralmente se o vilão tá para esse tipo de jogo, ele não iria largar, tá? Ele iria pagar uma aposta, então você tem que fazer ficar caro. Bom, aqui nós caímos numa situação de draw. Ele deu uma aposta relativamente forte, tá? Aqui a gente tem duas situações a se fazer. Eu posso aplicar o raise nele e dar call no all-in, mas eu tenho um 5 aqui e esse 5 não me ajuda tanto. Ou eu posso apenas dar call e tentar estacar ele com meu flush draw. Eu prefiro pagar apenas com flush draw, justamente porque ele não tem tanta ficha. Tá? Essa carta ela foi ótima para mim, tá? Ele mostrou muita fraqueza, então eu acredito que ele esteja num draw igual eu. Então ele deve ter atravessado para ver o turn barato. Eu não vou deixar barato esse turn e agora eu dou call em qualquer push dele, tá? Exatamente. O que aconteceu? O que esse vilão poderia ter aí? Ele poderia ter um gut shot, tá? Ele não tinha flush draw, porque eu não acredito num vilão com esse stack fugindo com algum draw, tá? Como vocês poderão ver, eu não tenho uma bankroll aqui muito boa. Eu estava com alguns trocados, eu inteirei os trocados aqui para realizar um bônus de 250 FPPs e justamente por isso eu não tenho uma bankroll apropriada. Aqui meu local de origem de jogo é Ultimate Bet e o Vegas 247, tá? Bom, nas mesas de baixo aqui a coisa anda bem fria. A mesa à minha esquerda. Esse vilão aqui ele gosta de jogar muitas mãos. Então, vendo agora, eu estou um pouco arrependido pela, pela mão que eu não paguei da trinca dele. Mas eu acredito que vão aparecer spots para eu tomar de volta esse dinheiro. Aqui com o par de valete, é um raise standard, tá? Eu dou um raise de 5 vezes, tá? Eu tenho que punir os limpers, né? Limpers merecem ser punidos, eles têm que ver o flop caro. Você tem que fazer com que eles vejam o flop caro, que eles
o porquê da raise pré-flop com mãos especulativas ou com pares médios, já que nem sempre você vai acertar uma trinca. Justamente por isso. Porque se você só pagar, assim como fazem esses limpers, corre o risco de chegar um outro vilão e esse aumentar e você ser obrigado a largar. Ou se não, assim que você hita um flop muito grande, pode ser que só você acerte o flop. Só você acertando o flop, com o flop barato, os vilões tendem a fugir, porque ainda está barato. Quando o flop há um raise para flop e o pote já está gordo, os vilões tendem a tentar comprar aquele pote de qualquer maneira, algo como não se conformar que está perdendo aquele pote para você, entende? Então os vilões irão blefar mais, eles irão desacreditar mais de você. E se você não der raise para flop com mãos especulativas, mãos marginais em posição, analisando muito bem os vilões que são blinds, você sempre irá se dar bem, tá? Porque assim que vir um par de as, um par de rei em posição, com certeza a sua chance de acertar, a pegar algum vilão que não acredita em você é muito grande, tá? Bom, como vocês podem ver, começaram a aparecer alguns stats para mim, tá? Então agora eu vou explicar para vocês o que são esses stats. Bom, aqui nós temos o VPIP da mesa e o preflop raise da mesa. O que quer dizer isso? É que 10% das mãos tem preflop raise e 12% das pessoas colocam dinheiro na mesa por mão, tá? Agora aqui temos stats de vilões. Esse vilão aqui ele parece muito irregular, ele parece ser um bom jogador por essas stats. A gente não pode se basear tanto nisso, mas como ele tá com um stack grande, como ele tá com um stack grande, maior que um buy-in, e ele tem esses stats, provavelmente ele deve ser um jogador pelo menos regular, um sólido, alguma coisa assim, seja mais difícil de jogar contra ele. Não devemos evitar esses jogadores, principalmente em limites baixos, tá? Eu acho que ele é tão frágil quanto qualquer um que está jogando aqui. Não podemos ter medo disso. Jogando poker, você não pode ter medo de duas coisas: do dinheiro que você está jogando, isso é, do limite. Então, assim, esse dinheiro não pode estar pesando para você, principalmente em cima do bankroll. Então, assim, o que todo mundo recomenda é você jogar 20 vezes com o buy-in. 20 vezes o valor do buy-in inicial. Então, se aqui são $10, recomendo você ter pelo menos $200 para você jogar confortável, tá? Eu comecei essa sessão aqui no PokerStars com algo em torno de 220. Então, assim, na No Limit 10 está bem confortável, tá? Vamos lá. Aqui eu vou, enquanto apareceu uma ação aqui, vamos esperar essa ação, tá? Azedama, off, no Small Blind, é uma mão, assim, é uma mão boa, principalmente se algum dos outros vilões aqui der call, tá? Provavelmente eu vou dar 3-bet. O que seria 3-bet? É o aumentar de novo antes do flop. Por quê? Porque esse vilão aqui, eu já fiz isso uma vez, ele pagou o flop e largou no... Ele pagou para ver o flop e largou no flop, tá? Esse vilão aqui, ele provavelmente é um fish, ó, porque ele não aumentou nenhuma vez e depois eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Então, geralmente a gente aumenta 3 vezes o valor da aposta dele. Como eu tenho mais um limper aqui, eu vou aumentar 3 vezes e meia, tá? O Razer original fugiu. E o que eu considero o Fischer está pensando. Provavelmente ele pode largar, mas nós estamos numa situação muito boa de estar com posição em cima dele. Aqui é uma situação boa. Temos um as aqui, provavelmente esse vilão tem um as, tá? Eu tenho um bottom pair, um par de 3 e duas cartas de ouros.
Eu poderia aplicar o raise aqui se ele tivesse mais fichas. Como ele não tem ficha, eu vou pagar. Ele está me dando 2 para 1, algo parecido, 3 para 1, perdão. Eu vou pagar pela implied odds. Bom, eu acertei o meu flush. Eu vou apostar o que chamam de value bet. O que seria value bet? É uma aposta em que uma aposta por valor. Isso é, você quer que o vilão pague essa aposta, que a longo prazo isso te dará um lucro muito grande, tá? Ele pode ter percebido que eu acertei o flush e largou. Acho pouco provável ele ter o as. Ele não largaria se ele tivesse o as. Esse tipo de vilão, ele não consegue largar o as, tá? Esse tipo de calling station. Bom, essa aqui é a mesa da churrilhada. Eu venho com pocket queens agora. Pena que eu estou sem posição. Já temos um limper aqui. Vou dar um raise padrão. Os vilões estão começando a me respeitar nessa mesa. Tá, eu posso começar a jogar um pouquinho melhor porque eu acredito que eu tenho um pós-flop melhor que esse tipo de vilão, tá? Esse vilão é 50-10. A chance de ele pagar meu raise para flop é muito grande. Eu acho que meu range, As e 9 off, é maior que o range dele. Geralmente eu começo a jogar com As 10 off, tá? Mas eu acho que um raise aqui é aplicável sim. Bom, vilão desconhecido pagou. Nós temos duas cartas de ouro aqui. Eu flopei middle pair com top kicker. E temos um rei. A c-bet aqui ela é totalmente viável, tá? Eu vou apostar aproximadamente 3 quartos do pote. Vamos ver como o vilão se comporta. Aí está o quesito raise para flop. O que aconteceu? Esse vilão, se ele não tiver par, ele vai acertar esse tipo de bordo. Ele vai acertar esse tipo de bordo um terço das vezes e vai errar dois terços das vezes. Então, se eu fizer essa jogada, esse tipo de jogada, dois terços das vezes eu estarei ganhando e um terço das vezes eu poderei estar perdendo. Ele acertar o flop não significa que ele é o vencedor. Ele pode acertar e justamente nessa mão eu ter acertado algo maior. Então seria algo em torno de 3 quartos, tá? Alguma coisa desse tipo. Se eu não tivesse dado um raise para flop ter apostado, ele poderia ter me pago com um par baixo e ter acertado a trinca no turn, porque ele ia ver o turn barato. E eu acabei roubando ele sem ter uma mão tão forte. Eu tinha um par de 9, já tinha um rei aberto e duas cartas de ouro na mesa. Um bordo mais ou menos que dá medo. Não, para nós que somos o Razer original, esse bordo não apresenta tanto medo. Não, esse tipo de situação eu vou preferir dar o fold, por quê? Porque aqui eu tenho um jogador regular, aqui eu tenho um jogador muito ruim que não folda nada, tá? Então eu prefiro optar pelo fold, pelo menos por enquanto, tá? Vamos explicar, enquanto não acontece nada interessante, o que são esses stats aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Esse primeiro aqui, 56 e aqui 20, chama-se VPIP, tá? O que é esse VPIP? Seria o quanto de dinheiro esse vilão colocou no pote voluntariamente, isso é, sem ser blind, tá? Quantos em percentual? Esse vilão aqui, ele viu 56, ele pagou 56% dos flops para ver o flop. Tá? Então vamos voltar um pouco aqui nessa jogada aqui. O vilão provavelmente aqui ele tem duas de copas. Eu não vejo ele com a dama, tá? Vamos tentar um bet. Eu acredito que esse bet aqui passa muitas vezes, tá? Ele não daria duas vezes cheque com um jogo muito forte. O que ele pode ter um 8 e não acreditar em mim e dar um call, tá? Ou um par diferente de 8, assim. Eu não vejo ele com a dama, tá? O vilão ele não iria dar check duas vezes com uma dama num board soco. Foca. Bom, o vilão deu call com sei lá o que, porque eu levei a mão. Vamos ver com o que ele pagou. Bom, nosso amigo deu call com Ace High Kicker 6. É uma bela jogada.
Bom, pra mim essa jogada foi muito boa, porque eu criei uma imagem totalmente ruim perante aos vilões, tá? E tinha uma imagem muito ruim perante aos vilões, então quando eu hitar um flop bom, provavelmente eu serei pago, tá? Aqui eu vou dar tipo um overbet para não acreditar em mim. Vamos ver o que vai acontecer. Esse board eu não tenho muito o que fazer. Eu prefiro não fazer slow play com esse board. Por quê? Porque tem que tentar fazer o pot no turn, no flop e no turn, e para ganhar um pouco mais no river, porque senão chegar no river para ganhar 25 centavos é melhor acabar a mão ali mesmo. Assim, eu não acho que faça valer a pena, não. Esse tipo de situação, pelo menos nesses stakes, assim, tá? Eu já vou voltar a explicar para vocês os stats, tá? É que realmente eu estou numa uma série de cartas aqui que eu não posso reclamar, tá? Aqui eu prefiro dar o fold justamente porque aqui é um vilão que tem poucas fichas, aqui é um vilão que tem mais ou menos fichas. Eu prefiro não fazer esse tipo de doação. Bom, aqui nós temos. Eu tenho As e Rei, um flop um tanto estranho contra um vilão 5/5, é um vilão bem tight. Ele pode ser que tenha um par de 8, par de 6, uma coisa assim, ou ele pode ter trincado. Eu vou optar pelo tribet, desculpe, pelo continuation bet. Vamos ver como se sai o vilão. Aqui eu vou dar sit out na próxima mão, porque não compensa jogar contra um vilão só. Eu acho que a gente já ganhou bastante. E como vocês podem ver, o meu continuation bet funcionou novamente aqui, tá? Só vamos abrir outra mesa. Vou mostrar para vocês aqui como selecionar uma mesa, tá? Eu dou preferência a jogadores que tenham stacks cheios. Assim, o máximo tolerante seria um short stack. Vamos ver, essa mesa aqui parece interessante, tá? Vamos ver mais alguma. Essa. Essa mesa parece bem interessante. Eu estou à direita de dois vilões com muitas fichas. Parece que essa mesa vai dar samba. E essas duas mesas aqui, o lado esquerdo é o lado gelado do meu jogo, tá? Vamos voltar aos stats. O que acontece nesse tipo de situação? Nós temos aqui o percentual de vezes que o jogador entrou para ver o flop pagando, isso é, ele quis jogar. Então esse jogador jogou 59% das mãos. Então aqui, tá? E ele deu raise para flop de 14 vezes. Então o que acontece? Ele é muito mais pagador do que agressor, tá? Ele ele não é de agredir, ele ele prefere pagar, mas quando ele tem jogo, ele aposta bem. Vou mostrar por quê. Esse terceiro stats aqui seria o percentual de continuation bet. O que seria isso? É o percentual de vezes que ele dá raise para flop e ele aposta no flop, independente do flop. E todas as vezes que ele deu raise para flop, ele deu continuation bet. Esse quarto stats aqui seria o fold to bet. Isso é, se você é o agressor, você dá um raise para flop no contra o vilão e o vilão dá fold. Então, 33% das vezes ele dá fold na sua continuation bet. 67% das vezes ele paga a sua c-bet. Então ele é um jogador que continua pagando o seu jogo. Bom, aqui é uma situação, é a primeira vez que eu pego esse tipo de jogo nessa mesa, tá? Um jogo bom, um par de 10, mesmo estando na primeira posição. O flop foi muito bom pra mim. Mesmo dando draws, eu tenho 4 players, incluindo eu. Eu vou dar um bet flop porque eu quero isolar, eu quero pelo menos tentar um. Mesmo esses tipos de jogadores aqui tendo stacks cheios, isso não me aparenta medo, tá? Você não pode ter medo dessa situação. Olha aqui,
Os 10 estão me acompanhando hoje. Justamente por isso, né? Eu acredito que eu vou apagar esse vilão. Ele pode ter draws, tá? Aqui eu vou só apagar pré-fall porque eu não conheço o vilão. Aqui eu vou apagar porque ele pode ter draws. Ele pode ter trincado? Pode, tá? Mas eu acredito mais em um As-10, um As-7 ou um flush draw do que propriamente uma trinca, tá? Se ele tinha o straight draw, ele levou. Puta merda, né? Bom, nice hand, né? Bom, por aí a gente já dá pra ver o perfil dos jogadores da No Limit 10, tá? O cara deu um raise pra flop, tá? Aqui eu levei a mão sem conhecer muitos vilões. Esse board aqui, você não pode duvidar de ninguém. É... eu sinceramente não dava isso pra ele, não. 4, 7 off. Tá. Um note simples, um breve note a respeito dos vilões. É bom para você lembrar, tá? É, tem muito o que falar. Ó, eu postei aqui, eu pinguei sem querer, já tava com o auto post ligado. Não era minha intenção não ter postado fora de posição. Isso não é meu perfil, é perfil de quem joga mal, tá? Que é o fold, inevitável fold. Bom, ele tendo 7-4 eu ainda tinha alguns draws pra falar a verdade, tá? Que é uma situação de que o segundo raise do vilão, tá? Ele tem o símbolo do Liquid Poker, então ou ele é um jogador regular da Liquid Poker que ele tá fazendo um vídeo também, alguma coisa do tipo, treinamento, ou ele é um jogador que ganhou dinheiro free, é um donkey. Nós vamos descobrir isso agora. Aqui é um for bet all win. Esse tipo de situação aqui aparenta em qualquer jogo, porque ele era um short stack, tá? Eu não me vejo fugindo dessa situação, ainda mais num micro stakes, tá? Eu vou pagar pra ver, vamos ver. Put, isso é incrível. Enfim, a vida continua. O buy-in positivo que eu já saí na mesa anterior já foi pro espaço. Mas é o jogo, isso aí é absolutamente normal. Esse tipo de coisa você não pode tiltar, você não pode ficar nervoso. É, eu posso estar fazendo algum tipo de jogada aqui errado, mas é porque eu tô pensando mais na conversação do vídeo. Eu acho até que eu tô falando demais, tá? Do que propriamente o jogo. Claro que chateia, você tem As e Rei, o vilão tem As e Rei e você perde por um flush, tá? Mas essas são situações que um dia vai acontecer o contrário, vai acontecer pra você. Vocês não podem levar isso pro pensar que o site rouba ou que ele tá de sacanagem com você ou algo do tipo, que isso não existe, tá? Você vai baralhar às vezes, você vai conseguir o que você quer às vezes. Isso é absolutamente normal. Bom, agora eu já tô com stats suficientes dos jogadores conforme as mesas. Lógico que são poucos stats, mas já mostra bem o perfil de cada vilão, né? Nosso amigo aqui já deu uma boa doada com trinca de dama contra um flush. Essa mesa tá rolando bastante ação. Essa aqui tá um pouco parada, né?
essa era que eu tava mais envolvido com essa aqui antes de eu sair dessa mesa. Eu vou pagar esse raise porque eu posso flopar um monstro. Esse mini raise não indica muita coisa de um vilão 75-29, tá? Ele é um jogador muito ruim. Bom, vamos lá. Eu flopei open-ended straight draw. Eu prefiro. Eu vou atravessar a aposta. Vamos de cheque. Vamos analisar como o vilão vai jogar num board com 3 jogadores. Ele deixou barato. Eu vou apenas pagar. Essa carta não foi boa pra mim. Ela não foi boa pra mim, ainda mais que esse vilão aqui, ele pagou muito rápido. Ele também está para algum jogo. O As pra mim já não pode ajudar, porque eu posso encontrar um As 10 pela frente e eu vou optar pelo Fold aqui. Ele é um tanto weak, mas eu prefiro o Fold porque eu não tenho posição contra os vilões. Eu tenho que pagar pra fazer um draw. Eu posso estar Drawing Dead. Eu acho que o mais forte a se fazer seria o Raise para flop. O que me deixou realmente com medo foi este vilão aqui, não propriamente esse. Esse vilão poderia ter desde As até 2-2. Ele deu um mini raise, eu não tenho tantas estatísticas. É um jogador bem fraco. Ó, que ele dá limpo toda hora. É um jogador que eu já gosto de jogar muitas mãos, então eu prefiro spots melhores. Eu prefiro não arriscar e pagar esse River Drawing Dead, tá? Porque o que é mais importante no poker, e você que está começando precisa ter noção, é que o mais importante é aprender a fugir. Se você aprender a fugir nesse jogo, você já vai muito longe. Você precisa aprender a largar mãos, aprender a largar draws, se conformar na derrota às vezes. Nem todo pote é seu, tá? Isso é muito importante. Ó, esse aqui é o jogador regular que eu falei pra vocês. O que, que ele fez aqui? Ele deu um raise para flop para punir esse limper aqui. Eu tenho posição contra ele e sei que ele é um bom jogador. Eu vou dar um 3 bet para flop, tá? Aqui é a mesma situação, tá? É um jogador que tem muita ficha, tem o stats de animal. Então eu vou dar um 3 bet para flop. Aqui eu flopei top pair com good kicker. O vilão ele tinha AK aquela hora. Eu vou dar um bet forte, porque acabando a mão aqui tá bom. Mas eu tô pronto pra ir pro chão. Aqui eu vou dar uma continuation bet normal. Esse vilão ele pode ter 2 de espadas. Eu não acredito no 10 e 8 dele. Ele pode ter as e valete. Acredito no as e valete. Eu acredito no par de 7, no par de 9. E eu acertei meu palpite. Ele estava flush draw. Bom, aí é que eu te falo. Por isso que você não pode ficar bravo quando você pega. É, quando você pega As e Rei contra As e Rei e o vilão leva de você. Você tem que pôr na sua cabeça que. Você tem que pôr na cabeça que o vilão. Que o vilão vai te vomitar de volta isso. Isso que você tem que pôr na cabeça, tá? Eles são um tipo de jogadores ruins e ó, ele perdeu o stack dele e ele deu fold, ó, ele não deu reload, ele continua assim, então é algo que não é tão bom. Bom, agora chegou a hora de encarar esse vilão aqui. Eu acho que ele não tem nada. Vou dar um 3-bet nele com air. Tomei o mini raise dele. Com certeza ele tem jogo agora. Eu não tenho nem como ir pro chão com esse tipo de situação. Se ele já tiver trincado, eu tô drawing dead. Ele não daria esse tipo de raise com flush draw. É muito diferente do raise desse vilão aqui que deu um push. Quem tá com draw assim, ele dá push. Então eu vou encontrar muitas vezes aqui trinca ou 2 pares ou algo do tipo. Eu acho que é melhor a gente nesse tipo de spot dar um fold, tá? Vocês estão percebendo que eu tô swingando bastante, né? Mas
Mas é assim mesmo. Estamos aqui para jogar, estamos aqui para passar informações para vocês. É até interessante esse tipo de situação ocorrer, porque assim vocês entendem e enxergam as situações, as N situações que temos. Agora eu tô com um stack muito bom para disputar contra esses dois jogadores. Esse jogador aqui é regular, porque ele deu fold de novo para minha tribet. Eu dei uma tribet que a gente chama de light. Então vamos lá. O que é tribet? Tribet é um vilão aumentou, o outro aumentou, você foi a terceira vez e já aumentou. Isso chama tribet. Você pode ter apostado, um jogador te deu raise, você foi e deu tribet. Você pode ser o dono da tribet e o dono da bet, da primeira bet também, claro. O que que a gente chama de tribet light? Tribet light é um tribet onde nós não temos nada. Não que não tenhamos nada, mas seria um tribet para acabar a mão ali. Seria algo do tipo. Isso é um tribet light. Eu já dei dois tribets lights contra esse jogador aqui. Apesar que foi um tribet forte, porque eu tinha asa e dama, né? Esse jogador deve estar um pouco puto comigo, pra falar a verdade. Essa mão aqui, essa mesa aqui me falta ação mesmo. Ó. Eu tô um jogador bem tight nela. Eu tô 5-3, tá? Esses aqui são os meus stats, igual são esses e esses aqui para esses vilões. Os meus estão aqui, tá? Então eu tô aparentando estar bem tight, tá? Esse spot é perfeitíssimo para um c-bet, tá? Eu tenho um backdoor flush forte também. Então eu tenho alguma proteção. Então uma carta ideal aí pra mim seria um valete de paus, tá? Nesse turn, porque daí eu ficaria com draws gigantescas. O porquê eu prefiro o valete do que o rei? Claro que o rei ele vai me dar muitas mãos, eu vou ganhar muitas mãos com top pair, mas assim, você não pode jogar do turn pra frente tentando fazer par sempre, porque senão esses pares eles não. Ele não. Não tem, nem sempre eles vão vencer. Você vai encontrar muitos pares, dois pares, esse tipo de coisa. Esse vilão aqui, o Donken que eu disse a vocês, ele perdeu a mão aqui e eu não prestei atenção. Ele KK contra Dame 5. Ó, o vilão não conseguiu largar Dame 5 num board Ace High. Tá? É aí que vocês vão vendo quem é o Donken e quem não é, tá? Infelizmente ele. Infelizmente só eu peguei a mão dele. Infelizmente só eu entreguei ficha pra ele, tá? Mas esse vilão aqui ele também foi muito Donkey, tá? Ele foi pro chão com um par de rei, com um as no bordo. Que uma conversa de noobs, né? Pares. Eu sempre dou raise com par. Sempre dei raise com par. Tá? Você pode não dar 3-bet com par. Ó, esse tipo de situação. É um jogador desconhecido. O, o Donkin deu call. Então ele me deu odds para fazer o straight. Por quê? Porque eu tenho que pagar 90 centavos num pote que já tem 3,10. Então eu tenho uns 4 para 1 aí aproximadamente. Entre 4 para 1 e 3 para 1 de chance de pagar, tá? Então vou pagar e tentar a trinca. E ela apareceu num board aparentemente suspeito. Aqui eu não posso deixar de descobrir se ele tem o par de 10, tá? Eu não posso virar um pagador. Eu vou dar um raise por cima, que aí nós descobrimos, tá? O que aconteceu? O vilão de novo deve estar pro draw, tá? E ele deu um push. Eu só vou dar call porque eu vou tentar induzir esse vilão ao erro. Se ele tiver um par de as ou qualquer outra coisa,
Exatamente. Ele deve ter um par de asa, um par de rei. Vamos lá. Já fiz o full. Ótimo. Mucou. Levei o pote, o segundo pote. Aqui provavelmente o vilão tinha duas de paus, tá? Isso é inevitável. Assim que eu falei, eu já sabia que. Ó, par de as. Esse vilão aqui escondeu porque ele saiu da mesa, tá? Vamos localizar o que ele tinha, eu falo pra vocês. Esse vilão não tinha absolutamente nada. Ele tinha uma dama e um valete, tá? Esse tipo de jogador, ele não. Graças a esse vilão que estava aqui, ele me deu odds para eu dar call nessa bet desse jogador aqui. Vocês viram que na mesma situação aqui eu tomei um re-raise do jogador. Eu não paguei com um par de 10 por quê? Porque um par de 10 e um par de 7 nessa situação é basicamente a mesma, tá? Eu não. Assim, esse vilão ou ele tem asa e rei ou ele tem par de valete pra cima, tá? Então eu tenho que jogar pra fazer a trinca. Só que eu não tenho posição contra ele e ele é um bom jogador. Então ele pode até ter me dado 3-bet light, mas eu só vou descobrir isso se ele começar a me dar muitas 3-bet light. É difícil um vilão, ainda mais eu jogando com 9-5 aqui, e ele já jogou comigo porque se eu tenho stats dele, é, é difícil um vilão da 3-bet light assim em mim, tá? Aqui, ó, é uma situação onde chegou e fold por três vilões, eu tenho duas cartas do mesmo naipe. Eu acredito que. Ih, eu já tô indo. Já tô indo. 9 minutos. 9 minutos, tem que ser de 50 minutos. Oi, desculpa, gente. Aqui eu dei fold de novo, ele me deu outro tribet, então é bom saber que ele me deu tribet. Me atrapalhei aqui, não dei continuation bet. Foi um erro meu, tá? Vocês tinham que ter dado. Esse flop aqui tinha que ter dado continuation bet sim. Isso foi um erro meu. Eu tava preocupado aqui com 9,5. Eu tava pensando se valeria a pena pagar pra flopar um monstro ou não. Mas eu já tô vomitando muito dinheiro nessa mesa aqui. Pra aquele vilão já vomitei duas vezes. E pra esse vilão agora foi a segunda. Então eu acho que é melhor esperar, tá? O nosso querido vilão newbie aqui saiu da mesa, o outro continua. Que eu flopei dois pares, pouco provável que ele pague, né? Ele pagou ainda. É, esse vilão aqui tá tomando 3-bet, 4-bet de todo mundo. Chega um momento que ele fica com raiva e tudo mais. Bom, aqui nós temos um típico Donkey. Por que esse cara é um Donkey? Porque ele está escrevendo umas coisas no chat, eu já tenho percebido já há algum tempo. O que? Ele. Ele tá falando de uma mesa do Phil Iven e falando de pote de 500 mil dólares. Ó, aqui, pote de 500 mil dólares. E que a Iven betou 101 mil dólares. Ele ganhou um pote de 130k, sabe? Isso pra quem joga poker online já sabe que isso existe. Isso não é nada de anormal, tá? Nesse mundo, todo mundo conhece. Tanto é que quem quiser acessar sites de high stakes poker consegue acessar com facilidade, tá? Isso não é tão complicado de encontrar essa informação, não, tá? Bom, aqui é uma situação de par de rei, né? Onde eu sou o TG mais um, é, uma posição inicial. Eu iria jogar é, sem posição contra dois jogadores e com posição contra três. É uma posição boa, né? Mas eu, como estou totalmente tight nessa mesa e sem posição boa, pouco provável que me pagassem mesmo nessa mão, tá? Os jogadores eles conseguem enxergar isso. Aqui eu estou aqui é um jogador aqui oposto, né? Ele é
Ele tá jogando mais de uma mesa e ele tá com os opostos. Uma mesa ele tá com 4,50, outra ele tá com mais stack. Ele devia sair dessa para inteirar aqui e sentar em outra com 10, né? O que acontece aqui, ó? Aqui nós temos Suited of Connectors of Suited. Eu preferencialmente não gosto de jogar esse tipo de mão, mas eu estou no dealer, na última posição, contra um limper que aparentemente é fish. Então eu irei dar o raise. Que eu quero jogar contra esse cara, assim, esse tipo de coisa não é boa, esse vilão aqui ter pago, assim, não que não seja boa, eu posso ganhar dele do mesmo jeito, entendeu? Mas assim, ele acaba dando odds pra esse vilão pagar também, o que me deixa numa situação muito ruim. Não, esse vilão, ele é um Donkey mesmo, está mais do que provado, tá? Eu vou só dar call e vamos analisar o turn. Eu vejo esse vilão aqui não com o rei, tá? Vamos ver o Aso, o que, que vai representar para ele. Isso. Bom, eu vou dar um check behind. Flopou uma carta que eu não queria que flopasse, a terceira de espada, tá? Era o draw que eu achava que ele estava. Aqui é uma situação perfeitíssima para dar tribet, tá? Um vilão novo, ele não me conhece, né? E aconteceu o que eu imaginei, tá? Esse vilão aqui, ele acertou o flush, eu tava ganhando dele mesmo, tá? Tô com um read bom, só que tem que saber foldar, tá? Um raise caberia no flop? Caberia. Mas é que ele é um vilão que não larga. Então foi por isso que eu optei por não dar o raise, tá? Mas o raise é a melhor situação nesse caso aqui. Aqui o vilão deu um mini raise no meu raise, tá? Eu tentei representar alguma coisa aqui, já que eu não tenho um jogo tão bom. Terei que foldar aqui. Aqui é a única mesa que eu tô perdendo atualmente, tá? Eu não tô encontrando a game. Ó, eu tô tomando volta de tudo quanto é lado nessas duas mesas aqui. Esse lado esquerdo aqui tá bem frio mesmo. Tá, vamos ver se isso aqui muda um pouco o jogo. É, é, melhorou. Puta, dei mini raise. Ei, caramba, viu? Aqui, esse vilão aqui, provavelmente ele é um bom jogador. Ele tá dando raise sem posição. Ele deve ter uma mão muito boa. Eu vou dar scalp porque eu tenho uma mão que eu posso flopar um monstro que ele não vai enxergar nunca. Algo do tipo 2, 3, 4. Esse tipo de mão. Eu flopei o flush draw, tá? Eu não vou betar. Por quê? Porque eu tenho uma pessoa desconhecida aqui e um vilão que deu um raise pra flop, tá? Que eu tomei um mini raise de novo, eu vou pagar pela minha cagada, eu não vou nem aumentar. Flopei a trinca, tá? Eu vou dar esse call, lógico. Se eu encontrei Ice e Rei, eu perdi. Se eu encontrei. Eu vou dar check que aqui embaixo a gente tem ação. Bom, vamos lá. Ice mesmo. Eu imaginei, tá vendo? Foi por isso que eu não dei os bets nem nada. Ele não iria largar, porque ele tá tão engasgado que não tem o que fazer contra um short stack, tá? Eu flopei a trinca, ele deu um overbet de 25 centavos. E se ele tiver duas de copas, eu vou dar todas as minhas fichas pra ele, tá? Mas vamos ver se essa troca de lado aí que eu fiz por graça, tá? Eu não acredito em superstição, não acredito muito nesse tipo de coisa não, tá? Eu fiz mais por graça pra quebrar o gelo desse vídeo aí que eu tô fazendo aí. O que acontece? Por que eu dei mini raise aqui sem querer? É porque eu uso um apetrecho aqui que se chama script, né? Auto hotkey. O que ele faz? O auto hotkey ele é capaz de automatizar ações no computador. Qualquer ação.
Basta você programar a ação que você quer. Existe na internet um site muito bacana de ações pré-programadas para sites de poker, tá? Então aqui eu tenho um que chama BetPot Script. Então com o botão do meio do mouse, eu apertando o botão do meio do mouse, pré-flop, ele vai betar sozinho. Na verdade ele vai pôr só o valor, tá? Eu tô configurando ele para pôr só o valor, mas ele pode até apertar o botão bet sozinho. Ele beta 4 vezes o valor do Big Blind mais um por limp automaticamente. No turn, no flop é o valor do pot, river, turn e river um pouco menos, tá? Então isso facilita bastante para quem está jogando muitas mesas. Ó, por exemplo, vou mostrar um exemplo aqui, ó. Cliquei com o botão no meio. Opa, isso. Cliquei com o botão no meio, ele betou o pote, tá? É esse tipo de situação que ele faz. É algo muito, muito legal. E o scroll do mouse, o para cima e o para baixo, ele incrementa ou decrementa a aposta, tá? Gente, eu vou fazer a última órbita, tá? Eu acho que se passaram 50 minutos da sessão, acho que ela foi bem proveitosa, mostrou alguns erros meus de leitura. Opa! É só falar que vai embora que o site começa a ajudar, né? Esse lado direito aqui tá bom mesmo, hein? Tá quente esse lado direito do meu software. Um monte de limper, pena que são tudo short stack, né? O que seria interessante era levar esse vilão aqui, mas eu acho um pouco provável que ele pague, né? Justamente porque temos dois limpers aí, eu acho muito difícil ele ter pago. Vamos ver se eu levo o Electra, que é um puta de um fish na verdade, que ele podia estar nessa mesa com esse stack aqui, né? Acho que ele vai foldar, acho que ele não vai pagar não. É. Bom, gente, eu vou desmarcar aqui. Chegando minha vez de pingar os Chegando minha vez de pingar os blinds na mesa, eu vou optar por abandonar as mesas, tá? Bom, acho que só com essa mesa aqui eu cobri os prejuízos das mesas anteriores, tá? Aqui são cartas suited. É, aqui cabe um raise para flop? Óbvio que cabe, óbvio que cabe. Mas eu não vou dar por quê? Porque nós temos dois short stacks na minha frente. Com certeza eles vão dar call, entendeu? Com certeza vai ter que entrar jogo para mim. Eu trincava de 5, mas não leve isso em consideração. Aqui eu vou dar o raise para flop, por quê? Porque esse vilão sempre dá limp, tá? É... Vamos tentar fazer uma action agora. Pode ser que, se ele der um par pra mim, pode ser que ele default na minha continuation bet, tá? Se ele tiver um par, eu não vejo ele com um par, tá? Ele deve ter duas cartas baixas. Bom, aqui a gente saiu com 30 e 50, né? Eu comprei um buy-in naquela mão do Asi Rei. Aqui já tá desligado, aqui já tá desligado. Eu vou gerar depois para vocês o Poker Grapher, pra gente saber como é que foi a mão, tá? Essa mão sim é mão forte para dar raise contra esse Donkey aqui. Eu queria aplicar um tribet em posição com air, tirando aquele rei valete, porque aquele eu fui pro chão e o vilão descobriu que eu tinha, tá? Ok, eu flopei top pair aqui com um ótimo kicker, tá? Eu não vejo ninguém aqui com as e dama. Na verdade eu queria o que? É que esse vilão aqui betasse. Justamente para eu arrancar esse daqui. Eu acho que se eu ganhar mais dois dele, é um pote de 3,50 para mim já é um pote bem agradável. Bom, esse vilão aqui que é bem tight deu fold. Bem tight não, tight. E o short stack que é muito ruim, deu fold de novo. Por que ele é muito ruim? Porque ele paga para ver todos os flops e ele não tem dinheiro. Só o que ele perdeu de limps para flops e calls de raises para flop não a dobrada dele com 1,60 não vai pagar a quantidade de cagada que ele já fez no jogo. Agora ele betou, ele deve ter rei dama, rei 2, dama 2. O razer original deu raise e finalmente ele foi pro chão.
Rei dama, falei. Bom, ele deu 5, 6 calls pré-flop. Todos ele deu fold, nenhum ele deu bet. Esse ele atravessou, tava na cara que ele tinha jogo. O vilão aqui tinha rei 6. Bom, aqui acabou pra mim, tá? Eu vou eu vou carregar aqui pra nós o Poker Grapher. Vou deixar ele no esquema pra gerarmos o gráfico e assim a gente acaba sentindo o que, né? Aqui acabou pra mim também. Bom, aqui não acabou por capricho, né? Porque eu vou sair do mesmo jeito, tá? Vou deixar o sit out, porque era pra eu ter saído, mas como um vilão trocou de mesa, é, eu passei reto, tá? Vamos gerar aqui só o gráfico por dólar de hoje. Quantas mãos será que eu joguei? Eu acredito que jogamos 266 mãos, fiz um lucro de 12, menos de 12 dólares, na verdade, um pouco mais de um buy-in, tá? Onde foram meus maiores problemas? Foram na mão do Azi Rei, que acontece, então eu não posso reclamar dessa mão da mão e dos meus 3 bets errados que eu errei na leitura, tá? Vou tentar no próximo vídeo melhorar isso para vocês pegarem bem esse conceito, tá? Espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos.